Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha é, claro, sobre Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria e brutal que a gente está explorando aqui no canal, né? Vamos passar por todos os capítulos aqui do livro, tentando sempre identificar o que for mais importante para dar aquela ideia geral, né, de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, do cenário, para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora aqui, mas quer saber mais sobre o Legião, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que vai concentrar todo o nosso conteúdo a respeito desse cenário. Então você pode assistir aqui com calma o que a gente já fez, e se quiser seguir na viagem junto com a gente, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal, só lembrando e situando todo mundo, ainda estamos no primeiro capítulo do livro, tá? Uma breve, entre aspas, história de Cadu, porque assim, é um capítulo gigantesco que vai de fato trazer diversas eras do mundo aqui sendo detalhadas para a gente ter a evolução completa ali do cenário, desde o seu início, literalmente, tá? Só que assim, eu tô só pensando aqui alguns pontos mais importantes, mais relevantes, para tentar formar aqui uma linha do tempo compreensível dos principais eventos do cenário. No livro tem muito mais detalhe, muitas outras coisas, inclusive, que eu não vou ter condições de citar aqui. Então, só fazendo esse esclarecimento, a gente vai começar aqui a nossa jornada de hoje, pegando o fio da meada de onde eu deixei no vídeo passado, ou seja, Nastur, né, o deus da decomposição, ou deus louco, como foi conhecido, sofreu a sua primeira derrota, né, e aí se retraiu, fez uma retirada estratégica para as infinitas cavernas, né, que ele mesmo construiu, uma rede de túneis que perpassa todo o continente, né, então ele ficou ali escondido por milênios, tá, isso aqui o livro coloca. E aí, nesse meio tempo, tanto um lado quanto o outro começaram a lidar com as consequências do que tinha acontecido até então. No caso ali de Nastur, eu comentei no vídeo anterior que com a questão das chagas negras, ou as chagas atômicas, como eu até chamei por causa do efeito, né, que é uma grande nuvem em formato de cogumelo de destruição e tal, e que para gerar isso eram feitas missões suicidas, teve ali uma cisão interna nos exércitos de Nastur. Alguns, obviamente, se recusaram a participar dessas missões suicidas e tal, e foi justamente isso que abriu a brecha para que ele sofresse a primeira derrota e tivesse que se retrair nas infinitas cavernas. Então o que aconteceu? Durante esse tempo que ele ficou lá, ele ficou lidando com essas consequências. Ou seja, quem era contrário a ele começou a ser punido, né? E aí o exército começou a se reorganizar. Por outro lado, quem ficou do lado de fora, né, das infinitas cavernas lá, sejam os povos da deusa, né, que até então tinham, né, a vitória, né, como também as próprias crias de Urzote que ficaram, né, do lado de fora, não tiveram um destino muito melhor das que foram junto com o seu mestre. Por quê? Porque quem ficou do lado de fora ou foi morto ou foi escravizado pelos povos da deusa. Sim, é isso mesmo. O livro coloca nessas palavras. Ou seja, se a gente for fazer aqui uma análise bem breve, bem superficial mesmo da coisa, não tem aqui, apesar do livro, na minha opinião, né, ir por esse lado um pouquinho às vezes de bem e mal, né, dessa dualidade e tal, na verdade a gente não tem muito isso não, porque os que seriam os mocinhos da história, né, o lado bom, também foi lá e promoveu uma série de atos condenáveis com os inimigos derrotados. Ou seja, a escravização, né, das crias de Urzote, aqui eu estou falando basicamente de orcs e goblinoides em geral, é uma prática que perdura, né, que perdurou até o momento em que o cenário começa. Ou seja, a gente está falando aqui de eras atrás, mas é uma prática que ainda existe em menor escala quando o cenário tem o seu início oficial. Ou seja, é um cenário de fantasia sombria, brutal, que lida com temas, né, difíceis, temas complicados, mas que assim, tá ali para você utilizar com responsabilidade e de repente até promover, né, discussões a respeito disso com o seu grupo, caso seja do interesse de todos. Seguindo adiante aqui no desenrolar da história e focando agora do lado dos povos da deusa, como o Nastur passou milênios escondido lá nas cavernas infinitas, lá nas infinitas cavernas, quem ficou do lado de fora voltou novamente a experimentar algum nível de tranquilidade e prosperidade e desenvolvimento. Tá? Então, os povos voltaram a crescer, voltaram a se expandir, e algumas tribos humanas, né, fugindo justamente dessa competição por território, por recursos e tal, começaram a explorar cada vez pontos mais distantes, né, do mundo conhecido, até que eles descobriram, né, um novo continente, e um continente muito rico, né, que foi chamado de Urdanon. E aí,
começou, lógico, uma grande migração, né, para esse novo continente, para essa nova terra. E ao longo de milênios também, né, algumas tribos humanas foram expandindo, né, não foi de uma hora para outra, né, mas foram tomando conhecimento desse novo continente, foram decidindo ir para lá, foram explorando esse novo continente, conhecendo ele melhor, e ao longo desse tempo todo, eles ergueram 7 cidades-estado, que ficaram conhecidas, né, justamente como as 7 graças de Ur-Danon. E aqui, olha, a gente tem no livro um pouquinho sobre cada uma delas. Então eu vou citar aqui só os nomes para vocês terem uma ideia geral aqui da coisa, né? A gente tem Gavânia, a cidade-estado dos alimentos; Acrópolis, a cidade-estado dos templos; Neu, a cidade-estado dos prazeres; Andruína, a cidade-estado das artes e da ciência; Eudácia, a cidade-estado dos mercados; Arcane, a cidade-estado da magia; e Urdrust, a cidade-estado do aço. Já dá para ter uma ideia mais ou menos, né, do que seriam as principais atividades ali, mas eu acho interessante de comentar é o seguinte: eu vou ler um trechinho aqui do livro, porque eu acabei de falar que aqui não tem ninguém bonzinho, tá? Então, essa prosperidade toda, né, das 7 graças ao longo de todo esse tempo foi construída em cima, né, do trabalho da mão de obra escravizada, tá? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Afastado das guerras de expansão entre os povos da deusa que ficaram em Rhiannon, que é o continente original, né, os reinos das 7 graças de Ur-Danon, apesar de pontuados por disputas ou conflitos locais, mas marcados por um imenso desenvolvimento civilizatório, tanto das ciências quanto da magia e da manufatura sem precedentes, prosperaram. A força motriz de toda essa prosperidade das 7 graças era a mão de obra escrava de orques e goblins, trazidos prisioneiros de Rhiannon. Com essa grande quantidade de escravos próximos às 7 graças, foram criadas nos arredores das maiores cidades vilas senzalas para acomodar as crias de Urzote escravizadas. Essa dependência do trabalho escravo dos povos não humanos só aumentou ao longo dos 5.000 anos de história das 7 graças de Ur-Danon. Ou seja, temos aqui, obviamente, um paralelo com guetos, né, e tal. Então é por isso que eu digo, não tem aqui um lado bom e um lado mau, né, da forma como as coisas são apresentadas aqui no cenário de Legião. Como você vai abordar isso no seu jogo, cabe ao narrador, em conjunto com o grupo, decidir. Mas, né, acredito eu que seja de bom senso, que trabalho escravo, trabalho escravizado, não deva de forma alguma ser glorificado. Né? Aconteceu na nossa história, isso é refletido aqui em cenários de fantasia, na minha opinião, justamente para que a gente possa promover ali, num certo nível, né, um debate, uma reflexão sobre o tema e possa observar isso, né, talvez até com uma lente meio de distanciamento, consequências negativas e de fato reflita, né, sobre o tema. Eu acho que o principal objetivo seria esse. Tanto é assim que o próprio livro promove em algum nível esse questionamento e esse debate. Por quê? Seguindo aqui a história, né, o desenvolvimento dessa parte do mundo novo, né, com o tempo, uma das cidades se rebelou contra essa questão da escravização. E foi justamente, olha, Andruína, a cidade-estado das artes e da ciência. O que eles fizeram? Eles começaram a questionar essa prática e tornaram, na própria cidade deles, os ex-escravos foram tornados cidadãos plenos. E aí, eles passaram a viver numa suposta utopia, mas eles de fato conquistaram aquilo ali. Não existia mais distinção entre os cidadãos originários, né, de Andruína e quem foi um dia escravizado. Todo mundo ali conquistou igualdade de direitos. Apesar de ser uma cidade-estado e, por definição, ela é, entre aspas, aqui, o seu próprio mundo e ela se autogoverna e tudo isso, como existiam as outras 6 e, obviamente, existia algum nível de troca ali, de comércio, né, entre elas, as outras cidades não partilharam desse mesmo pensamento e isso começou a gerar um escalonamento de tensão entre Andruína e as outras cidades, o que, como vocês já podem imaginar, serviu de estopim para o que ficou conhecido como a Guerra das Graças, né? A guerra entre essas 7 cidades. E assim, muito embora o conflito tenha sido difícil, né, complicado, Andruína e o seu povo foram destruídos, né? A cidade toda foi devastada e, de fato, destruída. E aí o que acontece? Existe os povos, aí, essas tribos humanas que habitavam esse novo continente, ao longo desses milênios todos, eles chegaram a descobrir ruínas da antiga civilização dos insetos, que habitava ali o mundo, na época em que o casal supremo chegou lá, como a gente viu no início aqui dos nossos vídeos sobre a história do cenário. Então, lá eles descobriram uma arma poderosíssima, chamada Lança da Eternidade. E essa arma, né, originária ali dos tempos antigos, do povo Insectares, ela era uma arma de destruição em massa.
né? Justamente daquela energia mágica, poderosa, descontrolada e tudo mais, que quem viu o vídeo passado já deve estar vendo onde é que isso vai chegar. Essa liberação de energia mágica poderosíssima, fora de controle, acabou gerando mais uma chaga negra, ou chaga atômica, como eu estou chamando aqui, por causa do efeito cogumelo ali. A diferença é que nessa questão ali da Guerra das Graças, foi originada tanto uma chaga negra quanto uma chaga vermelha, mas que foram permanentes, que são permanentes. Em especial a vermelha, né, que geralmente é temporária. Mas no caso lá da Guerra das Graças, permanece essa chaga. E aí, por conta desse conflito todo, por conta do surgimento dessas novas chagas permanentes, Nastur, que ainda estava lá escondido nas infinitas cavernas, começou a recuperar poder e reunir novamente as suas tropas. E se você acha que essa confusão toda lá nesse continente novo, né, de Urdanon ia ficar restrito àquela região, não, muito pelo contrário. O que aconteceu lá repercutiu e teve consequências que afetaram também o cenário como um todo. Por quê? Com a ativação dessas chagas novas lá, permanentes, né, por conta da destruição de Andruína, antigas chagas que já estavam dormentes ou inativas ao redor do mundo todo começaram a ser reativadas, tá? E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente pegar aqui um novo fio da meada. Olha só. No extremo nordeste de Rhiannon, ou seja, o continente original lá, né? Existe uma série de pequenas chagas negras abertas durante as Guerras das Raças, na região que viria a ser conhecida como Terras Mortas. Com a abertura das duas chagas de Urdanon, essas pequenas chagas negras transbordaram com mais brumas do nada névoa, formando uma ponte de energia mágica do sem-fim para a ilha purgatório de Necropia, uma dimensão dos abismos do sem-fim. E aí, a partir desse portal, né, a partir dessa ponte, chegou né, um novo povo aí na região de Rhiannon. E esse povo eram os Senianos, um povo necromante. Logo que eles chegaram, houve uma aliança meio que até natural, instintiva, né, entre eles, entre o povo necromante e justamente o Nastur. E aí, a partir dessa aliança, desse poder combinado, eles criaram um objeto que também iria afetar drasticamente os rumos do cenário, que é o chamado Cetro dos Vermes. Esse objeto foi criado combinando ali a magia dos demônios, a anti-energia do Nastur e o poder dos necromantes. Por quê? Todas as almas, ou a energia mágica negativa, né, gerada pelas almas que foram exterminadas lá em Andruína, né, na cidade-estado que foi devastada, foi capturada e foi utilizada na criação desse Cetro dos Vermes. E aí, qual é o propósito desse cetro? Ele é capaz de controlar todos os dragões. E só lembrando, os dragões são os únicos seres capazes de ferir, né, de fato, né, os deuses filhos. E por conta disso, agora, Nastur tinha o poder de controlar essa arma poderosíssima. Nem preciso dizer para vocês a consequência disso, né? Todos os deuses filhos, né, ou os deuses filhos foram mortos por um enxame de dragões controlados por Nastur, justamente com esse Cetro dos Vermes. E para a gente já encaminhando para o final desse vídeo, só dar um desfecho aqui sobre essa investida de Nastur, e mais um exemplo para vocês de que Legião não é um cenário comum de fantasia medieval e que, de fato, as coisas são um pouco mais pesadas aqui e que não existe o bem e o mal tão claramente definidos assim. Por quê? Vamos lá. Nastur conseguiu, né, recompor um pouco do seu poder, conseguiu forjar ali o Cetro dos Vermes e tal, e promoveu essa nova investida. Então, todos os deuses filhos foram sendo assassinados. E o livro vai dizendo aqui, mais ou menos, né, rapidinho, o que aconteceu, como foi a circunstância da morte de cada um deles. Muitos voltaram ali para ajudar os povos que eles tinham criado originalmente, tal, e morrer junto com quem os adorava, alguma coisa nesse sentido. E teve uma dessas deusas filhas que fez a mesma coisa, só que o destino dela foi mais esquisito, vamos dizer assim. E eu estou falando aqui de Ilandra, que foi a deusa filha que criou os elfos. Os elfos aqui nesse cenário, a gente provavelmente vai ver isso em capítulos futuros, eles têm diversas etnias, diversos povos élficos, tá? Mas ela especificamente voltou para ajudar um desses grupos, uma dessas etnias. E aí eu vou ler o trechinho aqui para vocês, porque foi nesse momento, quando ela chegou lá, encontrou os filhos, né, combatendo as forças ali de Nastur, as crias de Urzote e tal, aquele negócio todo, e os dragões ali pelo meio também, e ela conseguiu, né, rechaçar a invasão que estava acontecendo ali no território dos filhos dela, mas ela acabou sendo paralisada, né, ela acabou morrendo ali, caindo, esgotando as forças dela. E aí, olha só, entretanto,
Não, vou ler aqui desde o início. Ilandra usou o que restava do seu poder para destruir as ordens dos inimigos, né? E depois, agonizante e sangrando profusamente, deitou seu corpo colossal em meio aos legionários tarcanianos da Legião Suprema. Os tarcanianos são os elfos, filhos dela. Entretanto, os feiticeiros tarcanianos viram nesse momento de fraqueza de sua deusa uma oportunidade de realização do sonho de supremacia racial do seu povo. Olha aí a loucura, olha aí a viagem dos caras, mas fica pior. Paralisaram o corpo da deusa filha Ilandra com magias poderosas e, em um horrendo ritual canibalístico que durou muitas luas, Ilandra foi cortada e devorada viva por 30.000 tarcanianos sobre o brilho esmeralda da árvore da ressurreição, na praça principal de Lampurian, o que ficou para sempre conhecido como o grande crime tarcaniano. Ou seja, e olha que assim, a gente está no início do livro, eu fico imaginando o que vem depois. Legião, de fato, não é um cenário de fantasia medieval comum. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa jornada bizarra, estranha, sombria, através do Legião. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês estão achando dessa bizarrice toda, né? A gente continuar batendo papo aí, trocando informações. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.